Bom dia, hoje dia 23 de janeiro de 2023. Hoje vamos registrar o 23º princípio, que é o princípio da liderança. Gênesis 3, versículo 1 ao 7. Vamos ler logo, né? Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore que está no jardim. Aquela astuta forma de colocar as palavras que nós havíamos conversado no capítulo anterior para envolver, enganar, ludibriar. As palavras não são enganosas. É uma pergunta. Mas a forma como a pergunta é colocada é de propósito para que a resposta venha no subconsciente. Olha, eu posso comer tudo, mas daquela ali eu não posso comer. E aí depois tem o desenrolar. E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que não é para comer nele, nem tocar nele, porque se tocar vai morrer. Aí vem a serpente que pegou a resposta e falou: pronto, agora é minha hora. E ela disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes desse fruto, você comer, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, vou repetir. Uma árvore desejada para fazer alguém sábio, conhecedor de todas as coisas. Ela tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido. E ele comeu. E os olhos de ambos foram abertos e eles souberam que estavam nus. E coseram folhas de figos e fizeram para si aventais. Princípio da liderança. E aqui, quando nós falamos de liderança, o primeiro ponto é: mas eu não tenho nenhum subordinado. Era para ter, não tem porquê. O primeiro subordinado que qualquer pessoa deve ter é a si mesmo. Você precisa liderar a si mesmo. Então, se uma instrução foi passada a você, você tem que se liderar no sentido de obedecer e sem pestanejar. Você só tem que obedecer. Quando você não lidera a si mesmo, você fica se questionando, fica ouvindo terceiros, fica olha tal, entendeu? Fica dando margem para fica desejando o que não é para ser desejado. Querer conhecer, no caso aqui, né? Querer conhecer além do que vos foi revelado. Tinha tudo. Só não podia uma coisa, que era o princípio do limite, que a gente já registrou o princípio do limite. Você pode quase tudo. Só isso aqui é que você não pode. Aí agora, por não estar liderando a si mesmo, deixou-se ouvir a serpente, deixou-se ser enganada pela serpente e aconteceu o que aconteceu. Então não existe esse negócio de foi culpa de fulano. Não. Autorresponsabilidade significa você assumir seu BO.
Pode o mundo estar todo errado. Certo sempre vai ser certo, ainda que todos estejam errados. Certo sempre vai ser certo. E você vai saber que é o certo. Você não é menino, você não é criança. E ainda que fosse, criança com 5 anos já tem discernimento para saber o que é certo. Menos ainda, para muitas coisas já tem. Crianças com 1 ano, muitas delas já sabem o que é certo e errado com relação a várias coisas. Então, beleza. Dito isso, sabemos que não existe inocente. Agora, tem um ponto que eu quero chamar a atenção, que é agora voltado para o lado de Adão. Sabemos que já nos capítulos anteriores, nos princípios anteriores, nós analisamos com relação a que a ordem de Deus para não comer do fruto foi dada a Adão. Eva não existia ainda. Deus pode até ter dito algumas outras vezes, mas a Bíblia não relata isso. O relato da Bíblia, feito a esse respeito, Deus falou que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fala do rio, dos rios, né, os 3 rios. Fala que no meio do jardim, no meio, tinha a árvore da vida e tinha também uma outra árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que eu não sei se estava no meio do jardim ou se estava no jardim. Eu não estou pegando... Não estou pegando palavra para ir olhar no original o que é que significa, esse tipo de coisa. Não estou olhando isso, não. Mas vamos lá. Deus deu a ordem para Adão. E nesse relato que nós acabamos de ler, Eva estava aparentemente só. E eu vou dizer que Eva estava só porque é o seguinte, se Adão estivesse próximo a ela e deixou tudo isso acontecer, piora mais ainda a situação dele. O que nós vamos aqui observar é a liderança do homem com relação à família. Onde Adão estava? Qual era a influência de Adão sobre a conduta de Eva? Como é que era esse relacionamento? Como é que ele orientava a Eva? Enfim. Porque para Eva ceder à serpente, ela foi muito astuta, sim. Mas não era para ter acontecido isso. Mas tá bom, aconteceu. E aí vem Eva e dá o fruto para Adão. E Adão come. Mas Adão, tu não sabia que não era para comer? Adão, tu tá esculhambando, Adão? Faça uma pergunta. Será que se Adão tivesse tomado uma postura de correção, será que as coisas tinham se desenrolado do jeito que se desenrolou? Não sei. Não tem como saber. É só pra gente analisar pra quê? Para ver que a nossa postura diante da situação, a nossa liderança enquanto homens, é fundamental. Porque as mulheres, elas não têm inferioridade, mas elas são muito mais suscetíveis a emoções do que nós, homens. Em se tratando de engenharia mesmo ali, engenharia genética, sei lá, acho que não é nem genética.
tem tanta coisa do homem que a ciência nem sabe ainda. Do homem. Quanto mais. Mas a pergunta é, cadê Adão? Por que Adão aceitou comer do fruto que a Eva estava dando? Ele também não teve autocontrole e autorresponsabilidade. E é isso que eu fico me questionando. E ali, diante disso, nós podemos fazer o seguinte: enxergar o princípio da liderança, que posterior a isso, Deus já havia dado a direção. Ó, vocês podem fazer tudo, vocês vão crescer, multiplicar. Deus deu a diretriz. Pá, pá, pá. Vocês vão crescer, multiplicar, encher a terra, vocês vão trabalhar assim, Adão vai fazer assim, assim, assim. E Deus colocou limite. Vocês vão... Tudo isso aqui é para alimento. Vocês só não vão comer dessa árvore aqui. Algumas pessoas podem pensar, porque Deus, sabendo disso, não colocou a árvore em outro lugar. Não. Livre-arbítrio. Vocês podem fazer tudo. Tudão. Tirei tudo que poderia prejudicar vocês aqui, que é uma árvore, tirei, coloquei em outro lugar que vocês não vão conseguir ter acesso. Nem precisava dizer isso para eles. Mas pode fazer tudo, viver a vida do diabo, sem limite, sem nada. Acho que essa é a pior. E essa era a pior, ia ser uma doideira. Mas de qualquer forma, o homem ele precisa de liderança. Se pode tudo, não tem alguém para seguir. Alguém para ser liderado e para liderar. A vida ia ser sem graça. Se ia poder tudo ao mesmo tempo, não ia poder nada. Porque o fato de não poder uma coisa significa que você pode todas as outras. O fato de poder tudo significa que tudo é. Sem graça, talvez. Mas Deus deu essa direção. E aí depois do ocorrido, Deus veio e trouxe a consequência. Olha, uma vez que você fez assim, você vai sentir dores de parto, isso, isso e isso. A outra mandou logo para o rastejar, para, enfim. Adão, olha, você vai viver do fruto do seu suor, isso, aquilo outro, tal. E tirou eles dois do jardim. Tem algumas questões com relação a isso, que eu não vou me aprofundar porque não é bem o tema, mas assim, Deus tirou os dois do jardim, não foi por punição, foi por amor. Foi para que algo pior não acontecesse com eles. E não vou me aprofundar nisso. Mas o fato é que nessa história nós observamos a falta de liderança de Adão, mas nós percebemos a liderança de Deus. Deus disse para não fazer, eles fizeram e Deus veio e agiu. A consequência aconteceu, a desobediência aconteceu, que aí o pecado foi a desobediência. Não era ter comido do fruto, era a desobediência. O comer do fruto, a consequência era o conhecimento do bem e do mal. Era estar... Enfim, entra numa questão aí teológica que eu não
Mas o fato é de que a consequência do pecado é o distanciamento de Deus. E quando eles desobedeceram, automaticamente eles se distanciaram de Deus, eles se esconderam de Deus. Se esconderam, entendeste? Então, faltou autorresponsabilidade de ambos, faltou liderança de Adão, mas não faltou liderança divina. Tem um maribondo aqui. A casa aqui é cheia de planta, o maribondo tá querendo fazer um voo de reconhecimento aqui. Acho que ele não tá afim de mim. Enfim. Então, o que nós temos que aprender diante disso? Primeiro ponto. Autorresponsabilidade. Assuma suas responsabilidades. Interessante que quando Deus chegou procurando Adão, onde tu estavas? Aí ele fala, eu ouvi a voz do Senhor andando pelo jardim, eu me escondi porque eu estava nu. Quem te disse que você está nu? Você comeu daquela árvore que eu disse para você não comer? A mulher que o Senhor me deu... Voltando. A mulher que o Senhor me deu botou a culpa em Deus. E depois na mulher. Me deu e eu comi. Bicho, peraí. A ordem foi dada para você, a liderança é sua. E você botou culpa na mulher e botou culpa em Deus. Então o primeiro ponto é autorresponsabilidade. Assume. E assume mesmo antes de errar. Saiba que é sua responsabilidade não errar. E depois, tenha a liderança sobre aqueles que é sua responsabilidade. Lidere. O que é liderar? É liderar pelo exemplo. Ensina o menino no caminho. No caminho em que deve andar. Esse menino você pode entender como sendo a esposa, você pode entender como sendo o filho, você pode entender como sendo um funcionário, você pode entender, enfim, qualquer pessoa que está sob sua liderança, você tem que ensinar no caminho. O que é no caminho? É você vai e ele segue os seus passos. E qual é o caminho? É o caminho que Deus vai lhe mostrar, é o caminho de Jesus Cristo. Afinal de contas, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a vida com Deus é o ápice da nossa vida, viver com Deus, com relacionamento com Deus, enfim, diariamente. Estou falando de nosso plano aqui mesmo. Viver nesse relacionamento diário com Deus é a melhor coisa. E você vai continuar no seu dia a dia, no seu trabalho, seja lá qual ele for, você vai continuar exercendo, você vai continuar estudando, mas com ele é muito massa. Então, autorresponsabilidade. Lidere as pessoas que você tem que liderar. E você só consegue isso através de uma liderança. É você seguindo o modelo. Você precisa de um líder. E o líder é ele. Tá bom? Hoje foi dia 23, segunda-feira, 23 de dezembro de 2023. Registramos o 23º princípio. Amanhã vamos estudar o 24º, abnegação. Princípio da abnegação. Lembrando, viu?
Se nós colocarmos em prática todos esses princípios na nossa vida, todos ao nosso redor vão ser influenciados positivamente. E nós tornamos o nosso microambiente ali um microambiente melhor. Por conta da nossa melhora, acabamos influenciando outras pessoas a buscar isso também de alguma forma. Tá bom? Até mais, até amanhã. Tchau.